tanto no começo quanto agora, o Partido dos Trabalhadores é alvo de uma perseguição permanente que expressa isso. Para a classe dominante brasileira, a auto-organização da classe trabalhadora é um perigo, porque ela impede, dificulta ou pode até acabar com a desigualdade social e com a opressão política, que são características do nosso país. Olá pessoal, estamos de volta com mais um Coletivo de Diálogo, esse nosso programa do Mandato Coletivo, e hoje recebendo o companheiro Walter Pomar, que é dirigente da articulação de esquerda, tendência interna do Partido dos Trabalhadores, professor também, historiador, professor do curso de bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e a gente tem a alegria de estar recebendo você aqui, Walter, para bater um papo sobre a história do PT, sobre essa conjuntura, os desafios que estão postos para a gente. Muito Obrigado bem. pela tua presença. Imagino. Walter, queria inicialmente estar refletindo contigo sobre o significado histórico do PT para o povo brasileiro. Nós temos um partido hoje cada vez mais atacado pela direita, e nesse cenário atual pela extrema-direita, com muita violência, e gostaria que você situasse um pouco para a gente qual é o significado do PT e o que é que significa esse momento. Veja, para entender o significado do PT, vale a pena falar do contexto, do Brasil. O Brasil é um país de imensa desigualdade social. E essa imensa desigualdade social é criada e recriada o tempo todo pela ação de um Estado e de uma classe dominante que oprime a maioria. Então, a história do Brasil é a história da luta do povo brasileiro contra essa opressão e contra essa desigualdade. E sempre foi muito difícil traduzir essa luta em organização, porque, em geral, antes que os trabalhadores conseguissem atingir um certo nível de consciência, organização e mobilização, a classe dominante ia lá e decepava, cortava pela raiz. Então, a história de organização do povo brasileiro é muito sofrida, muito difícil, Ao longo desses 100 e poucos anos de república, a gente teve 3 partidos políticos que tentaram vocalizar no âmbito da grande política a opinião da classe trabalhadora. Um deles foi o Partido Comunista, nascido em 1922, outro foi o Partido Trabalhista Brasileiro, nascido logo depois da Segunda Guerra Mundial, e o terceiro é o PT. E o PT, dessas 3, é a organização de maior sucesso, mais duradouro, maior penetração na classe trabalhadora, participação eleitoral intensa, chegou ao governo da República por 4 vezes. Então, é diferenciado em relação às experiências anteriores. E por isso mesmo o ódio que se dedica a ele é proporcionalmente maior. Se você pensar, em 1980, quando o PT foi criado, o Lula estava preso pela ditadura militar. Em 2019, o Lula está preso. Isso é um símbolo, Tanto no começo quanto agora, o Partido dos Trabalhadores é alvo de uma perseguição permanente que expressa isso. Para a classe dominante brasileira, a auto-organização da classe trabalhadora é um perigo, porque ela impede, dificulta ou pode até acabar com a desigualdade social e com a opressão política, que são características do nosso país. Então, assim, para nós que somos petistas, é óbvio, mas para quem não é petista, é de outros partidos, é de outras posições, ou não é de partido nenhum, mas está ao lado dos interesses da classe trabalhadora, é evidente que a luta por manter o PT vivo, funcionando, etc., é de interesse geral. Mesmo daqueles que, defendendo a classe trabalhadora, não concordam com o PT, é evidente que o PT exista é um fator positivo para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Há quem faça diversas críticas ao partido e aponte, relacione a situação atual com erros do partido. Por sinal, os setores da direita têm chamado a atenção para uma autocrítica necessária do partido. Como é que você vê a necessidade de avaliação, a necessidade de mudança dentro do PT para que ele continue sendo essa referência para a classe trabalhadora? Veja, essa discussão sobre a crítica e a autocrítica é uma discussão cheia de confusões, Primeiro, na história da esquerda,
fora do Brasil e dentro do Brasil, sempre foi comum que os partidos fizessem crítica e autocrítica. Isso nunca foi visto como uma coisa errada, nunca foi visto como uma coisa negativa. Qualquer força política viva comete acertos e comete erros. Qualquer força política inteligente quer cometer mais acertos do que erros e por isso é obrigado a olhar para trás, ver onde errou, reconhecer os erros e seguir adiante. Ou muitas vezes mudar de política, olha, essa política não serve mais. Então, na trajetória da esquerda, fazer autocrítica é uma coisa normal, mas há setores do PT que têm uma rejeição a fazer autocrítica e acham que fazer autocrítica é reconhecer as críticas que são feitas a nós pela direita. Mas uma coisa não é igual à outra. Nós temos, como esquerda, que fazer autocrítica do nosso ponto de vista, ou seja, nós queremos uma sociedade socialista, nós queremos um Brasil diferente, aquilo que nós fizemos ajudou ou não ajudou, contribuiu ou não contribuiu, continua atual ou não é mais atual, o que a gente tem que fazer de igual, o que a gente tem que fazer diferente. Fazer autocrítica é isso, não tem nada a ver com aquilo que a direita nos pede. Aí, capítulo 2. A direita, quando pede uma autocrítica do PT, ela na verdade não está pedindo uma autocrítica. O que a direita está pedindo é que nós cometamos uma traição aos nossos princípios e à nossa história. O que no fundo a direita pede não é uma autocrítica, ela pede uma abjuração. Ela pede que a gente peça perdão por existir, que a gente peça perdão por ter e continuar lutando pelos interesses dos trabalhadores. Eles usam a palavra autocrítica por outros motivos, mas o que eles estão pedindo não é uma autocrítica, eles estão pedindo que nós façamos uma abjuração, que nós rompamos com toda a nossa história. Isso, evidentemente, a gente não vai fazer. Agora, o que de concreto eu vejo que é necessário? É reconhecer o seguinte, o golpe que foi feito contra nós, óbvio, ele foi feito porque de alguma maneira nós estávamos afetando os interesses das elites. Mas por que esse golpe teve sucesso? Não adianta dizer o golpe teve sucesso porque a direita teve sucesso. Isso é uma... Nós temos que discutir por que é que eles conseguiram ter êxito. E aí, ao discutir isso, a gente percebe que nós cometemos uma série de atitudes, de práticas que facilitaram a ação da direita contra nós. E isso tem que ser objeto, sim, de uma revisão autocrítica. O que é que você elencaria como atitudes, ações, práticas que o PT deveria ter feito com maior eficiência, com maior capacidade política e não fez? Veja, eu elencaria duas coisas para simplificar. Uma é, nós deixamos que a classe dominante brasileira preservasse os seus instrumentos de poder, intocados. Veja, teve golpe contra o governo Vargas, teve golpe contra o governo Goulart, óbvio que iria ter uma tentativa de golpe contra nós. Quais foram os instrumentos dos golpes contra o Vargas e contra o Goulart? Os meios de comunicação controlados pela classe dominante, as Forças Armadas e o sistema judiciário. Eles estiveram presentes nesses dois golpes, com papéis diferenciados, mas estiveram presentes. Eles estariam presentes numa tentativa de golpe contra nós também. E o que nós fizemos em relação a isso? Nada. Quer dizer, não houve da nossa parte, nos nossos governos, nenhuma ação no sentido de efetivamente democratizar as Forças Armadas e a estrutura de segurança pública do país. Nós não tomamos medidas no sentido de quebrar o oligopólio da comunicação. E nós reforçamos o poder do sistema judiciário, como se ele fosse uma coisa autônoma que não tivesse interesse de classe envolvido. Então, esse é o primeiro grande erro. Nós deixamos a classe dominante dispor dos instrumentos de poder dela e com isso ela teve meios, quando quis, como quis, para nos atacar. É aí onde entra o discurso do republicanismo, essa claro, ideia. Porque na verdade por trás de não fazer nada, dava a ideia de que o Estado é neutro, que o Estado não tem compromisso com classes sociais, que o Estado age em nome do bem comum e, portanto, imagina, não nos cabe como governo interferir nas escolas militares, onde se ensinava que o golpe militar foi em defesa da democracia, não nos cabe interferir no funcionamento do sistema judiciário. O resultado é um Supremo Tribunal Federal em que a maioria dos ministros indicados por nós votaram contra a democracia. Não nos cabe interferir nos meios de comunicação, porque isso seria um atentado à liberdade de imprensa, quando a própria Constituição diz que monopólio não pode existir na área de comunicação, mas nada fizemos. Então esse é um erro.
O segundo erro é que nós fomos perdendo contato, fomos perdendo apoio, fomos perdendo maioria na classe trabalhadora. Quer dizer, nós somos um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. A nossa força reside no apoio organizado e consciente na classe trabalhadora. E se você olhar a curva, fica muito evidente, né? Desde 1980 até 2002, a primeira eleição do Lula, nós nunca chegamos a ter maioria eleitoral, maioria numérica na classe trabalhadora, tá certo? Nós sempre tivemos um setor da classe trabalhadora que votava no adversário e um setor da classe trabalhadora que não participava da disputa política. Mas nós conseguimos uma maioria relativa que foi o suficiente para nós ganharmos a eleição presidencial de 2002. Depois, entre 2006 e 2010, a situação melhorou muito. Todos os indicadores são de que nós conseguimos ter maioria não só eleitoral, mas também numérica na classe trabalhadora. Aqueles que não tinham posição e aqueles que votavam com a direita encolheram de tamanho. E a grande maioria da classe veio conosco. Veio conosco como? Eleitoralmente. Essa maioria nós começamos a perder de 2010 em diante. Isso ficou claro nas eleições municipais de 2012. Em 2014 nós quase perdemos a eleição, foi por muito pouco. E depois, nas mobilizações contra o golpe, em 2015 e 2016, ficou evidente que uma parte grande da classe estava na expectativa. Então, essa é a segunda questão que eu quero colocar, ou seja, nós não afetamos, não interferimos nos instrumentos de poder da classe dominante e perdemos paulatinamente o apoio na classe trabalhadora. Vale dizer que, mesmo assim, nós mantivemos um grande apoio. Ou seja, o Haddad teve no primeiro turno de 2018 31 milhões de votos e 47 milhões no segundo turno. Isso significa que nós mantemos um grande apoio, mas é essencialmente um apoio eleitoral, não é um apoio militante organizado. É muito interessante porque há uma reflexão que o governo Lula, o governo Dilma talvez tenha mantido isso, de ter priorizado aspectos do consumo e não ter priorizado as grandes mudanças estruturais do país. E há quem relacione esse entusiasmo consumista com a falta de consciência da classe trabalhadora. Como é que você avalia essas relações? O trabalhador ele acabou ficando mais sensível ao consumo e se acomodando a partir desse acesso, né, que esses governos proporcionaram e deixaram de se preocupar com as grandes questões, né? Eu não sei se cabe aí, além do Partido dos Trabalhadores, a gente avaliar também o comportamento dos movimentos sociais, dos sindicatos nesse período. Então, veja, a maior parte do povo brasileiro vive mal. E o nível de consumo do povo brasileiro, mesmo nos melhores momentos do governo Lula e do governo Dilma, era inferior ao nível de consumo da classe trabalhadora europeia, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente deve dizer é que, em termos de padrão de vida, de qualidade de vida, medido pelo consumo de bens materiais ou pelo acesso a bens públicos, o nível de vida da classe trabalhadora brasileira continua muito baixo hoje, era muito baixo antes de 2002 e continuou relativamente baixo mesmo nos nossos governos. A gente melhorou em relação ao patamar anterior, mas estamos muito longe do nível de vida que a classe trabalhadora obteve, por exemplo, na Europa, certo? Bom, isso posto, por que eu digo isso? Porque a gente não deve ter uma atitude de achar que elevar o nível de consumo do povo é ruim. Não, o povo tem o direito a consumir mais, o povo tem o direito a ter mais direitos, né? Mas qual é o problema que ocorreu durante os governos Lula e Dilma? Houve uma ampliação na oferta de empregos, salários, capacidade de consumo e bens públicos. Houve uma ampliação. As pessoas melhoraram de vida. Porém, isso não foi acompanhado de um trabalho equivalente de politização. Portanto, as pessoas começavam a melhorar de vida, só que sem que isso fosse identificado com aquilo que era a ação do governo, a ação do movimento social, a ação da consciência cívica, política, social dos trabalhadores. O resultado foi que, numa pesquisa feita em 2015 para medir
como é que as pessoas estavam encarando a vida, as pessoas diziam, minha vida melhorou, e ela melhorou por causa de Deus, por causa da família e por minha causa individual. E quando as pessoas diziam meu esforço individual, elas não falavam, melhorei de vida porque eu tive consciência política e votei certo, porque eu tive consciência política e lutei. Não, era como se fosse um esforço individual, self-made man. Então, esse problema é gravíssimo, porque significa que a gente não politizou, não organizou, não conscientizou as pessoas. Elas melhoraram de vida sem que isso fosse vinculado a uma melhoria no nível de organização e conscientização. E isso não é um problema só dos governos, quer dizer, os partidos e os movimentos embarcaram nessa onda de não fortalecer, de não priorizar o trabalho de organização e conscientização. E o resultado foi que a direita, nesses anos, foi muito eficaz nesse trabalho. Ela foi ganhando um número crescente de pessoas para as posições dela. Então, isso se traduz nos beneficiários das políticas públicas dos governos Lula e Dilma votando em candidaturas à direita. É porque você tem, nesses mesmos governos Lula e Dilma, governo de esquerda, governos progressistas, você tem um Congresso Nacional muito ruim. Se a gente pega Sim. a maioria, né, dos deputados e senadores, que de alguma forma vão tanto disputar o eleitorado quanto vão pressionar o governo a assumir outras posições. O dado é, até 2002, nós fomos crescendo a nossa presença no Congresso Nacional. E a partir de 2003, a gente estagnou ou foi caindo. É uma contradição. Como é que você pode ganhar 4 eleições presidenciais seguidas e não, pelo menos, crescer de maneira proporcional a presença no parlamento? A explicação é, na eleição presidencial ficava mais clara a divergência político-programática. Nas eleições proporcionais ela ficava diluída. Essa é uma explicação. A segunda explicação é, os mecanismos eleitorais de corrupção, compra de votos, etc., são mais eficazes no plano proporcional do que no plano majoritário. E o terceiro elemento é, nós tivemos êxito em vincular a melhoria das condições de vida do povo à figura do presidente Lula, mas não tivemos êxito equivalente em vincular a auto-organização dos trabalhadores no PT, na CUT, no Movimento Sem Terra, etc. Se dizia que Lula era maior do que o PT. Né? Essa foi, inclusive, uma ideia muito propagada, talvez até pela própria direita. Essa ideia é uma ideia malandra, porque eleitoralmente falando, é verdade que a partir de 2006, a votação que Lula recebia era mais ou menos o dobro do que a votação que o PT recebia. Ou seja, é como se o Lula tivesse um caudal de votos equivalente ao caudal de votos do próprio PT. Só que é uma comparação malandra porque o Lula não existiria sem o PT. E o Lula é produto do PT, que o inclui, mas ele sozinho nunca chegaria a ser aquilo que chegou. E o segundo equívoco esperto nessa análise que a direita faz, mas também setores da esquerda fazem, é não perceber o seguinte, se nós não organizarmos o chamado lulismo, se nós não transformarmos o eleitor, entre aspas, lulista, num eleitor de esquerda, petista, o que vai acontecer, nós vimos na eleição de 2018. Uma parte dos eleitores estava disposta a votar em Lula se ele fosse candidato. Mas se ele não fosse candidato, poderia não votar em ninguém, poderia votar no Bolsonaro, poderia votar numa outra candidatura de direita. Bom, isso significa que existe no lulismo posições político-ideológicas diferentes. Qual é o esforço nosso? É transformar o lulismo em petismo. É transformar o apoio na pessoa do Lula num apoio ao projeto político organizado que ele estava representando. E nisso nós falhamos. Tá certo? Seria de superar o personalismo. E veja, mas superar o personalismo não é só superar uma atitude, porque o personalismo é uma atitude minha em relação a você. Eu acho você o máximo, então eu lhe apoio. Veja, superar o personalismo, no caso, significaria criar mecanismos de comunicação para que o eleitor lulista recebesse o jornal do partido, o programa de rádio do partido, o programa de televisão do partido. Significaria construir estruturas organizadas
em que as pessoas do povo pudessem frequentar. Por exemplo, em vários locais do país estão surgindo finalmente centros culturais populares, abertos, animados pelo PT, mas abertos a quem quiser frequentar. Então, a Casa Socialista em Belo Horizonte, o Centro Cultural Esperança Vermelha em Campinas, são exemplos disso. Os armazéns do MST, espaços que são abertos a pessoas que não necessariamente são filiadas ao partido A, B ou C, mas são pessoas de esquerda. Então, superar o personalismo é você criar estruturas organizativas que as pessoas possam frequentar, é fortalecer a CUT, o Movimento Sem Terra. Isso deveria ter recebido uma ênfase muito maior da nossa parte e não recebeu. O resultado foi que quando a direita disse não respeito mais eleições, a esquerda não tinha força militante organizada para derrotar a direita. Walter, trazendo um pouco para esse cenário, para essa conjuntura atual, há muita gente refletindo sobre o que significa esse momento, como é que a gente chegou a esse cenário de ter uma figura absolutamente abominável como é o Bolsonaro e o próprio bolsonarismo. Como é que você pensa, em relação a... É um fenômeno, de certa forma, no sentido de uma manifestação que talvez a gente não esperasse que viesse com tanta violência. Como é que você tem avaliado essa questão? Primeiro assim, o Bolsonaro não caiu do céu, né? A pessoa do Bolsonaro é a de um militar expulso das Forças Armadas por atos criminosos e por desequilíbrio mental, que resolveu encontrar um caminho na política eleitoral, vira parlamentar e durante 28 anos é um parlamentar do baixo clero. O que é a diferença do Bolsonaro? É que ele, nesses 28 anos, manteve coerência com o discurso da extrema-direita, numa época em que esse discurso não era politicamente correto, mas ele continuou vocalizando esse discurso. Um personagem desse tipo tinha pouca chance de chegar à presidência da República, salvo se ocorresse um fenômeno extraordinário, e esse fenômeno ocorreu. Qual foi? Foi quando a direita, bonitinha, cheirosinha, educada, supostamente democrática do PSDB, resolveu que não aceitaria mais uma quinta vitória presidencial do Partido dos Trabalhadores. Depois da quarta derrota presidencial, o PSDB, na figura do Aécio Neves, decidiu virar a mesa. E isso criou um ambiente de instabilidade política e institucional imensa. Uma quebra na institucionalidade que foi seguida pela condenação e prisão ilegais de Lula e que geraram um ambiente que a direita cheirosinha achava que ia permitir a eles vencerem a eleição. Quer dizer, em nenhum momento o PSDB foi para o impeachment ou foi para a prisão e condenação de Lula achando que ia abrir espaço para alguém da extrema-direita. Não. Eles apostaram que esse caminho ia fazer deles os beneficiários. Mas o que aconteceu? Aconteceu o governo Temer. O governo Temer catalisou para si toda a impopularidade do programa ultraliberal, toda a impopularidade do golpe. E isso afundou o PSDB, o PMDB e partidos parecidos com isso. Quem sobrou no cenário político? A figura do Bolsonaro. E aí vem o terceiro momento da confusão, que é sabendo quem era o Bolsonaro, sabendo porque ele nunca escondeu quem ele era. O PSDB, o PMDB, o Democratas e outros tantos, em nome de bloquear o regresso do PT à presidência, apoiaram o Bolsonaro a si mesmo. Esse é o terceiro momento. Bom, havia um setor do eleitorado brasileiro disponível para votar no Bolsonaro. Havia. Mas esse setor nunca teria tido o êxito que teve se não tivesse ocorrido da parte dos chamados partidos de centro-direita, da parte dos meios de comunicação, da parte da cúpula das Forças Armadas, da parte da cúpula do empresariado, uma disposição clara de que era preciso derrotar o PT. E, em nome disso, qualquer um, mesmo que parecesse o Hitler, era bom. Isso não é novidade, né? Eu citei aqui o caso do Hitler, não é por exagero. Nos anos 30, na Alemanha, a centro-direita escolheu apoiar o Hitler. O Hitler nunca teve maioria eleitoral. E a maioria que ele teve era relativa. Ele sozinho não teria virado primeiro-ministro. Ele foi convidado a ser primeiro-ministro. E a centro-direita dizia na época, ele virá, destruirá os comunistas e depois a gente o afasta.
Bom, a gente sabe como é que a história terminou. De certa maneira, a centro-direita aqui no Brasil fez a mesma coisa, achava que era possível controlar o Bolsonaro. E agora está descobrindo que isso não existe. Quer dizer, que um governo de extrema-direita não é controlável. E a centro-direita tem um problema, que é, se eles tiram a extrema-direita do caminho, eles estão abrindo caminho para a esquerda voltar. Por isso eles não podem, é uma espécie de círculo de ferro. Eles não podem tirar o Bolsonaro e soltar o Lula ao mesmo tempo. Porque se fizerem isso, eles vão estar dizendo ao país que o PT deve voltar à presidência da República. Se eles, por outro lado, mantêm o Bolsonaro os devorará, coisa que já está em curso. Então, a centro-direita está vivendo um dilema. A esquerda não pode cair nesse dilema. Ou seja, o nosso objetivo é derrotar todos aqueles que são partícipes do golpe. E a gente só vai fazer isso se a gente recuperar a maioria na classe trabalhadora. Se a gente recuperar aquilo que a gente perdeu. Isso é possível como? O que está colocado? Veja, é possível se a gente tomar como parâmetro outros momentos da história do Brasil em que a esquerda foi derrotada e voltou. Ou seja, não existe nenhum argumento histórico para nos dizer que nós estamos numa situação impossível de reverter. Aliás, cá entre nós, embora seja muito difícil a luta política no país hoje, na época da ditadura foi muito mais difícil e a esquerda sobreviveu. Então é possível desde que nós façamos a coisa certa. Não está sob nossa governabilidade o que os adversários vão fazer, está sob nossa governabilidade o que nós vamos fazer. E o que nós temos que fazer é, primeiro, mobilizar a sociedade em defesa dos seus direitos, mobilizar a sociedade em defesa do Lula livre e recuperar a prática do trabalho cotidiano das organizações sindicais, populares e do próprio partido junto à classe trabalhadora. Houve um processo nos últimos anos em que o PT se institucionalizou, ganhou espaços eleitorais, ganhou espaços em governos e perdeu muito espaço junto ao cotidiano da classe trabalhadora. Então, vou dar um exemplo que para quem é petista fica muito claro. Olhem a pauta das reuniões dos diretórios municipais, estaduais e do Diretório Nacional do Partido e vejam o peso que as questões estritamente eleitorais e governamentais têm e vejam o peso que as questões ligadas à luta social têm na pauta. É raras as vezes em que as nossas instâncias partidárias se reúnem para discutir como mobilizar, como organizar, como interferir nas lutas cotidianas da classe. A gente terceiriza isso. Não, o sindicato faz isso, o movimento faz isso. E o próprio partido vai se distanciando desse cotidiano da classe. Você está dizendo que o PT ficou mais com o pé no gabinete do que na periferia, nas comunidades, dialogando com o povo, se organizando. Não só nas periferias e nas comunidades, mas nos locais de trabalho, nas empresas. Veja, e no debate cultural. Quer dizer, o partido, quando surgiu em 1980, ele fazia tudo. Ele era um espaço de luta social, ele era um espaço de luta política, no sentido amplo da palavra, era um espaço de organização da luta eleitoral, era um espaço de organização da luta institucional e também era uma instituição cultural poderosa, no sentido mais amplo da palavra. Então, o petista era aquele que está contra tudo isso que está aí. Isso era uma postura cultural forte. Você estava fazendo uma contracultura, uma contra-hegemonia. Isso foi sendo perdido. Quer dizer, pouco a pouco o PT foi passando a ser parte do cenário, parte da paisagem da política tradicional. Quer dizer, os jovens, por exemplo, que nasceram no ano de 2000, chegaram em 2014 e o único partido que eles viram no governo federal sempre foi o PT. Então, quem é a política tradicional para esse jovem? É o PT. Então, esse tipo de situação só é evitado se o partido, além da presença institucional e eleitoral que é necessária, também tem uma presença na luta social e na luta cultural. Ele se ofereça de novo como exemplo prático, antecipado, de uma sociedade diferente. Se ele for visto pelas pessoas como um partido tradicional, como é que ele vai ser portador do projeto de uma nova sociedade? Não existe isso. Voltando a esse ponto, né, entre os pontos que você colocou, a campanha Lula Livre, ela é uma campanha que leva alguns setores, seja da direita, acusando de que é uma campanha fora de sentido, porque Lula foi processado, condenado, está preso.
E há também setores da esquerda que não vê a importância da campanha e faz também a devida crítica. Gostaria que você situasse o que é que significa ter Lula livre e, claro, Lula só está da forma que está porque existe um lava-jatismo, uma operação lava-jato. Queria que você situasse essas duas coisas para a gente compreender. Veja, todo mundo tem o direito de achar que o Lula cometeu erros e o Lula não merece o voto. Todo mundo tem esse direito. Todo mundo tem direito de achar o que quiser do Lula. Agora, para que uma pessoa, Lula ou qualquer outra, seja condenada, especialmente condenada à privação de liberdade, é preciso que haja um processo que respeite a lei. Ou seja, direito de defesa, contraditório, julgamento justo. E está comprovado que isso não ocorreu no caso de Lula. Quer dizer, o ministro Moro, ele foi ao mesmo tempo parte da acusação e juiz. Portanto, ele já tinha a sentença proferida antes que o processo transcorresse. E a defesa não tinha nenhuma chance de vencer. E, portanto, não houve julgamento justo na primeira instância. Tampouco houve na segunda instância. Quer dizer, todas as regras, todos os prazos, todos os argumentos utilizados pela defesa foram simplesmente desconsiderados na segunda e na terceira instância. Tudo o que a gente dizia, a Intercept está comprovando. Tudo. Todas as combinações prévias, os procedimentos inadequados, o correr com prazos, etc. A manipulação de provas, tudo isso está comprovado. E, portanto, o processo está contaminado na primeira, na segunda e na terceira instância. E o que você faz com o processo contaminado? Você anula. Simplesmente isso. Anula-se o processo. Se quiserem submeter Lula a um julgamento justo, o próprio Lula diz, eu estou à disposição. Mas este processo pelo qual fui condenado, ele é totalmente injusto. Só que esse processo não ocorreu porque o juiz é uma pessoa má. Não ocorreu porque os julgadores tinham interesse pecuniário. Não, ele foi deste jeito que foi por razões políticas. Isso também está comprovado nos vazamentos do Intercept. Os que condenaram Lula de maneira ilegal o fizeram por razões estritamente políticas, para tirá-lo da disputa presidencial, para tirá-lo da condição de participante da oposição ao governo Bolsonaro, como integrante das lutas contra o governo Bolsonaro, e também para lançar um recado a todos aqueles que são de esquerda, de que o destino da esquerda que luta é a cadeia. Então, esse é o motivo pelo qual nós fazemos a campanha Lula Livre. É porque nós consideramos que ele é um preso político que foi condenado num processo injusto e que deve ser libertado. A prisão de Lula não é a única, mas é a mais exemplar de um movimento que ocorreu no país nos últimos anos, que teve na Lava Jato seu instrumento principal, que foi usar a corrupção como argumento para destruir a esquerda. Veja, do ponto de vista estatístico, os casos de corrupção na esquerda são ínfimos em comparação com aqueles que ocorrem nos partidos de direita. Então, estatisticamente, por exemplo, o número de petistas que tiveram a sua candidatura vetada na lei de ficha limpa é bem menor do que de todos os outros partidos. Então, o problema não é estatístico, o problema é político. Eles querem atribuir ao PT a paternidade do maior caso de corrupção do país, quando, na verdade, essa paternidade não é do PT e o PT não é o que eles dizem que é. Mas o movimento da Lava Jato tinha esse propósito, não só pegar Lula, mas também criar um ambiente onde se dissesse para o país que o principal problema do país é a corrupção e esse problema tem que ser enfrentado destruindo o PT. O que a Lava Jato fez de verdade? Ela destruiu as empresas de engenharia nacional, arrebentou a Petrobras, ajudou a destruir a economia do país, a soberania do país. Isso é a verdade. Mas a lenda que foi vendida é que era um instrumento de combate à corrupção. Hoje fica também evidente, por conta dos vazamentos da Lava Jato, que figuras como o Deltan Dallagnol queriam dinheiro para eles, para ganhar dinheiro com palestras. Era um ladrão de galinha desse ponto de vista, né, entre aspas. Então, essa é a segunda coisa. A Lava Jato fazia parte de um ambiente de usar a bandeira da corrupção, como se usou contra o Vargas e contra o Goulart, para afetar os governos do PT. Bom, a direita, evidentemente, não tem interesse em Lula livre. Mas por que então, sendo assim, setores da esquerda resistem a entrar na campanha? Eu vejo dois motivos. Tem alguns setores da, entre aspas, esquerda, vou falar de maneira mais geral, tem alguns setores que não apoiaram Bolsonaro
se são de esquerda ou não, isso é outra discussão, que não defendem a campanha Lula Livre. E o motivo pelo qual esses setores não defendem a campanha Lula Livre, na minha opinião, é que eles sabem que a campanha Lula Livre, de alguma maneira, significa que o PT terá reconhecido o fato de ele ter sido vítima de uma campanha de difamação. E como esses setores não querem o PT forte, porque querem, na verdade, suceder o PT, a eles não interessa uma campanha Lula Livre exitosa, tá certo? Esse é um argumento que, na minha opinião, está na cabeça do Ciro Gomes. Quer dizer, ele sabe que a campanha pela liberdade de Lula, de alguma maneira, fortalece o Partido dos Trabalhadores. E como ele não chegará à presidência da República sem que o PT seja destruído, ele prefere ajudar no processo de destruição do PT. Por sinal, o Ciro Gomes consegue, dentro do processo eleitoral, vender uma imagem de progressista, de esquerda, mas sem o nível de radicalismo, né, que o PT tem, que outros setores têm. E, no fim das contas, deu para trás, recuou em relação a todo esse processo de enfrentamento à extrema-direita. Como é que você vê essa postura do Ciro? E, ao mesmo tempo, a gente observa que setores do PT ainda querem uma relação de proximidade. Veja, o Ciro demonstrou qual é o real compromisso dele com a democracia no segundo turno das eleições de 2018. Ele viajou para fora do Brasil, não participou da campanha, voltou e não declarou voto publicamente no Fernando Haddad. Quer dizer, mesmo sabendo aquilo que o Bolsonaro era, ele não teve a atitude decente que figuras da direita, como o Goldman ou outras, tiveram. Figuras que, mesmo odiando o PT, disseram isso não. Extrema-direita, fascismo não. Teve figuras que fizeram isso. Por que o Ciro Gomes não fez? Porque ele coloca em primeiro lugar os interesses eleitorais dele. Repito, ele sabe que o caminho dele para a presidência da República fica bloqueado se o PT existir e for forte. Então ele quer que alguém destrua o PT por ele. Mesmo que o custo seja a destruição do país. Então é alguém cujo personalismo, cuja vaidade pessoal, cujos interesses particulares estão acima dos compromissos com o país. Esse é o verdadeiro Ciro Gomes. Não é o que ele fala, é o que ele faz. Em segundo lugar, ele faz parte de um setor da política brasileira que é adepto do chamado desenvolvimentismo conservador. Então ele quer indústria nacional, quer Estado, quer o país com uma economia forte, mas defende que isso seja feito às custas da exploração da força de trabalho do povo brasileiro e não às custas do golpear dos superlucros da elite. Isso não fica claro no discurso que ele faz, porque ele é muito cuidadoso, esperto nesse terreno. Mas veja, por exemplo, no tema da Previdência, ele é adepto da capitalização. E ele disse, numa entrevista ao Jornal Valor, que a Previdência, a aposentadoria, é muito importante para financiar o desenvolvimento do país. E, em segundo lugar, para garantir uma aposentadoria para os velhinhos. É um conceito típico do Brasil, que muitos políticos brasileiros exibiram entre os anos 30 e os anos 80, que é o crescimento em primeiro lugar. O desenvolvimento vem depois. Primeiro o bolo tem que crescer, depois você reparte. Essa é a visão de fundo dele. Nessa visão, a classe trabalhadora não pode estar organizada, forte e combativa. Porque quando você tem uma classe trabalhadora organizada, combativa e forte, ela luta por repartição aqui e agora de renda. Ela não fica esperando o bolo crescer. Então a minha visão sobre o Ciro é essa. Walter, nós estamos finalizando essa nossa conversa. E aí eu quero colocar para vocês que estão nos acompanhando, primeiro que agradecer, né, essa participação de vocês junto ao nosso canal, junto ao mandato coletivo, apoiando as nossas lutas. Nós temos agora um processo eleitoral dentro do Partido dos Trabalhadores e Walter é candidato à presidência do Diretório Nacional do PT. E é o meu candidato. E é meu candidato exatamente porque tem um posicionamento crítico ao que o PT vem fazendo e quer que o PT seja melhor, seja um instrumento mais forte de transformação da nossa sociedade. Eu gostaria, Walter, para o trabalhador que vai nos ouvir, que vai nos acompanhar, a trabalhadora, a dona de casa, o jovem, que tem essa visão de que o PT é um partido, como os outros, um partido tradicional,
O que é que se ganha hoje, essas pessoas, o que é que essas pessoas ganham tendo o PT como uma nova posição, né, concretamente, né, tendo Walter como presidente do Partido dos Trabalhadores? Veja, a grande diferença é ter um PT mais combativo na luta pelos direitos da classe trabalhadora. Nós estamos perdendo empregos, nós estamos perdendo direitos trabalhistas, nós estamos perdendo aposentadoria, nós estamos perdendo o direito a um sistema de saúde e educacional razoáveis. Há uma piora nas condições de vida que está se espalhando pelo país e vai se espalhar mais ainda quanto mais dure o governo Bolsonaro. Um Partido dos Trabalhadores que seja moderado, que seja light, que seja acomodado, vai facilitar que esse governo dure muito e cause muito estrago. Um Partido dos Trabalhadores que seja mais combativo vai reduzir o tempo de duração desse governo e vai reduzir, portanto, o estrago que ele está fazendo na vida do povo. Então, eu vejo que a questão essencial para o trabalhador que está lá na ponta, vivendo esse cotidiano, é quanto mais o nosso partido, quanto mais os sindicatos, quanto mais os movimentos sociais estiverem lutando com força, mais rápido a gente vai recuperar o comando do país e mais rápido a gente vai voltar a ter um país com crescimento econômico, com geração de empregos, com melhoria nas condições de vida. Para mim, essa é a questão imediata mais fundamental. E a segunda questão mais de longo prazo é a classe dominante desse país, a elite desse país, não tem mais coisa nenhuma a oferecer para o cidadão comum. Quer dizer, é uma das coisas que mais assusta na história do país é que é uma classe dominante que explorou sempre muito o povo, explorou duas vezes, explorou para si e explorou para transferir renda para as classes dominantes do lado de fora. Isso faz com que seja uma classe dominante que não dá a mínima para as condições de vida do povo, não dá a mínima para saber como é que vive o povo pobre, não dá a mínima por elevar o nível de vida da população. Quem pode melhorar a vida do país, a vida da população brasileira, é a própria classe trabalhadora brasileira. E para que isso ocorra, é preciso que organizações como o PT estejam dispostas a isso, estejam dispostas a cumprir o seu papel histórico, que é libertar a classe trabalhadora. E a nossa vitória dentro do PT também significa isso. Significa um partido sintonizado não só com a melhoria aqui e agora, mas também um partido sintonizado com os objetivos de longo prazo, de ter um país soberano, de ter um país realmente democrático, de ter um país igualitário, de ter um país socialista. É isso. Walter, quero te agradecer por essa oportunidade, agradecer a todos vocês e pedir a vocês que compartilhem, né, curtam o nosso canal, né, procure o sininho lá, curte para que vocês tenham informações sobre novas publicações que nós fizermos. Temos também, né, na rede social a página no Facebook, vereador Gilmar Santos, assim como no Instagram. Então, agradeço, um grande abraço a todos vocês.